Então, quando a gente fala em síndrome de aniversário, é o trauma faz aniversário. Ontem mesmo atendi uma pessoa, talvez ela, né, assista, vai saber que é um pouco da história dela. A gente não fala nome, mas são as histórias que, de alguma forma, a história das pessoas acaba ajudando os outros a tomar consciência, né? É muito legal isso. Que ela disse assim: Letícia, eu fiquei muito mal quando o meu cachorro morreu. E depois que meu cachorro morreu, eu acolhi outros cachorros. E outros tantos. Aí eu perguntei para ela, né? Mas como é que eram esses cachorros? Você comprava o cachorro? Você ganhava o cachorro? Você adotava os cachorros? A maioria era adoção. A maioria adoção. E o sobrenome dessa pessoa, né? Era um sobrenome dentro desses que a gente falou antes. Tá dentro desse guarda-chuva, né? De Jesus, da cruz, dos anjos, do nascimento, dos santos, né? Tá dentro desse guarda-chuva. E aí ela diz assim: foi muito doloroso para mim quando meu cachorro morreu, eu parei. Eu literalmente parei minha vida, entrei em depressão profunda. Então o que acontece, né? Isso é outro ponto nevrálgico quando a gente fala de cachorro, porque hoje a gente tem muitas pessoas dizendo: meu cachorro é meu filho. Sim. E na verdade não são de um outro reino, inclusive. Porém, quando você coloca um animalzinho entrando no teu sistema familiar como filho, a pergunta é: qual foi o conflito com um filho na árvore genealógica? E aí, eventualmente, trazendo esse caso onde esse cachorro morre e ela empaca, não deixa de ter a possibilidade de ser uma síndrome de aniversário, que é o quê? Quando o trauma faz aniversário. Então, a Anne Ancelan, ela cita no livro dela, né, Meus Antepassados, que a propósito a gente não tem no Brasil reeditado, né, ela morreu, e tem uma empresa na Espanha que cobra uma baba pra gente republicar o livro dela. Fica aí o protesto. Eu quero ver se eu faço o livro dela comentado, porque é um absurdo o que fazem. Então, o que acontece? A gente vai repetindo de geração em geração o evento dramático para que ele possa ser percebido a nível consciente e ser ressignificado. Então, no livro dela, ela cita um exemplo, que durante 4 gerações, uma criança de 6 anos sofreu um acidente indo para a escola. Sempre na mesma idade, sempre indo para a escola. Quando a gente vai retrocedendo as gerações, a gente chega na geração programante. Que lá na geração do trisavô, o bisavô viveu isso, a gente tem um pai que morreu era num lugar em Verdun, na França, que tinha muitos campos minados, e esse homem pisa num campo minado, a bomba explode e ele morre. E o filho tinha 6 anos. E por conta da morte do pai, ele tem que sair da escola. Então, o inconsciente registra partes da informação. Bomba, Verdun, França, pai, criança, 6 anos, escola. Porque o nosso cérebro reptiliano, ele tem essa linguagem de sobrevivência. Então, ele vai registrar essa informação para que ninguém mais vá num campo minado. A França pode ser um lugar que eu não gosto. Escola pode ser um lugar ruim. Pai morre cedo. Ele não tem a lógica do neocórtex e do límbico. Então, a gente vai acessar... As nossas informações que nos causam síndrome do pânico, enfermidades, são informações que estão no cérebro reptiliano. É por isso que a psicogenealogia fala com essa parte da mente, que é a reptiliana. Porque lá eu tenho os registros de dor e que se revisitam. E esse revisitar, que muita gente chama de maldição hereditária, que fica uma bandeira minha, eu levanto essa bandeira aos 4 cantos da terra e tenho, de alguma forma, feito com que os meus alunos entendam isso e seja um eco dessa voz. Que não existe maldição hereditária, que existe uma lógica na vida, a vida é perfeita, e que essas repetições, elas são providenciais para que a gente olhe para o evento programante.
E que cada alma vem com uma missão, com um propósito de ser para o outro. E que muitas vezes esse dano, e muitas vezes esse pai morre, essa criança fica órfã com 6 anos, né? Às vezes o pai não morre, mas o pai abandona ou sai de casa quando a criança tem 6 anos. A criança tem um problema na escola aos 6 anos. E é isso que a gente chama de síndrome de aniversário.